Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you Quando a gente fala sobre bullying, é uma questão, particularmente quando a gente fala, é uma coisa psicológica e até mesmo também passa por uma questão física, que é o quê? É um indivíduo ou um grupo de indivíduos que perseguem uma vítima, pode ser tanto vítima como uma agressora também. Então, ou seja, a pergunta quando o André pergunta para mim se eu já sofri bullying, eu acho que é uma questão que às vezes a gente, enquanto adulto, a gente não lembra quando a gente é criança se a gente passou ou não. Né? Então, ou seja, eu acredito que com certeza eu tenha passado bullying quando era pequeno, porque a gente sempre teve, dentro da própria escola, do ambiente escolar, existem vários, como é um ambiente heterogêneo, a gente acaba tendo vários grupos de afinidades. Então, a gente com certeza sempre, por participar de alguns grupos, a gente sofre bullying e também pratica o bullying. O amigo Luiz Carlos vai fazer uma pergunta. Você conhece alguém que sofreu bullying? Bom, na minha escola, como eu sou pedagogo e também sou professor, obviamente dentro da minha sala de aula a gente percebe quando há o bullying dentro da sala de aula. Quando ocorre o quê? Quando há algum tipo de intimidação, das próprias crianças mesmo que têm 6, 7, 8, 9 anos, elas não percebem que praticam bullying. Porque o bullying está numa linha tênue, muito fina, da qual a gente às vezes não percebe que a gente ultrapassa e que a gente está praticando bullying. Né? Então, ou seja, a gente percebe num apelido, numa ameaça, numa perseguição, quando um grupo de meninas isola a outra, porque ela não faz parte, porque ela não tem o mesmo contexto social, econômico, né, do outro. Então, as crianças elas acabam afastando umas das outras. Né? Então, a gente sempre tem que estar atento sobre isso. Né? Aonde é que a gente está praticando, a gente enquanto pessoa está praticando bullying, quando a gente aponta, quando a gente isola, quando a gente apelida, quando a gente ameaça, né? O grupo, assim, por exemplo, vocês três de uma forma ou outra, talvez tenham praticado já um bullying, vocês nem saibam, ou por questões raciais, questões sociais, econômicas, então enfim. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Na sua escola acontece bullying? Bom, como eu acabei de falar, a pergunta ela é muito bem parecida, né? Então, ou seja, ultimamente, durante até mesmo essa semana, aconteceu um bullying da própria criança dentro da sala de aula ter dado um soco na outra, né? Então, ou seja, não era uma questão que até a princípio a escola tivesse percebido que estivesse acontecendo, mas foi um momento isolado em que aconteceu essa agressão, né? Então, ou seja, teve orientação, foram chamados tanto os pais da família do agressor quanto da vítima, houve uma conversa e está sendo trabalhada essa questão da violência durante o ano todinho na escola. A gente acabou de fazer uma outra pergunta para um amigo meu. Como superar o bullying? Olha, a questão do bullying para se superar é uma questão conjunta, né? Em que os próprios pais dentro de casa têm que estar atentos a tudo aquilo que o filho passa, porque é o que acontece. Como houve uma mudança na sociedade em que as famílias, em que os pais, as mães principalmente, elas saíram do contexto social da casa no qual elas tiveram que ir trabalhar, então, ou seja, as questões todinhas familiares, elas deixaram um pouco de lado, porque o contexto familiar ele mudou. Né? Por exemplo, os pais chegam cansados, às vezes nem têm atenção, nem podem dar atenção à questão dos filhos. O que aconteceu com o filho na escola, o que deixou de acontecer, de perguntar mesmo, ter um interesse sobre a questão social, o que acontece na escola com o seu filho. E até mesmo os próprios professores, às vezes, não são preparados para isso. Porque no momento em que o professor ele percebe o quê? Que uma criança está sendo perseguida, ela está sendo vitimada de algum tipo de perseguição na escola, às vezes é muito mais fácil o professor ele se sair daquela situação, ele não intervir naquele momento. Por quê? Porque é muito mais fácil para ele não ter esse problema.
né? Porque às vezes o professor não tem esse preparo para isso. Então, ou seja, essas questões todinhas de como se resolve o bullying é uma questão para se sentar. Tanto a família, que hoje em dia é ausente da escola, isso é um fato, a família é ausente da escola, assim como os professores, às vezes, precisam ter aquela intervenção junto com o corpo pedagógico da escola para resolver da melhor maneira possível a questão do bullying. Bom, a questão da indenização do bullying acontece o seguinte, porque hoje é uma questão já até mesmo jurídica, acredito, essa questão da indenização do bullying, porque perpassa por uma questão judicial, porque através até mesmo do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, através das leis brasileiras, elas não permitem esse tipo de atitude. Que não ainda o bullying ainda não é criminalizado, ainda não é crime o bullying, né? Então, ou seja, isso aí, por exemplo, como é que eu vou incriminar uma criança porque não bate junto do Estatuto do Adolescente, né? Ainda não. Então, acho que essas questões elas já ultrapassam o ambiente escolar. Já é uma questão para ser discutida sim no ambiente escolar, mas que é já para ser discutida com vereadores, deputados, enfim. É um outro problema. Agressões, quer física, quer verbal, qualquer coisa que você diga que incomode, insatisfaça o outro, prejudique o outro. Quando eu era menina, sim. Quando eu era menina, eu sofria... Na época não existia o termo bullying, mas lá na escola, umas crianças realmente me apelidavam, mexiam com o meu cabelo, e eu realmente não gostava disso. Eu acredito que ninguém goste. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do